Olá pessoal, bom, estamos aqui com a nossa live. Ontem não deu muito certo, nosso dia na verdade é a quarta-feira, mas ontem deu algum problema aí, não foi legal, não deu para fazer, mas hoje vamos fazer aqui nossa live, nosso bate-papo. Você que vai chegar por aqui, nós vamos deixar gravado aí no IGTV essa conversa sobre brothers, cancelamentos e ídolos. Eu acho que é alguma coisa que está bem aí na atualidade, né? Cancelamentos, brothers, ídolos, talvez uma coisa mais antiga, não tão contemporânea, né? Mas eu acho que uma coisa leva a outra, o cancelamento leva a gente, talvez a cultura do cancelamento seja construída baseado numa visão, sei lá, de ídolos que nós construímos, né? Ídolos seria as pessoas perfeitas, né? Nós criamos uma questão de perfeição, né? Construímos perfeição e queremos que as pessoas sejam perfeitas, e por conta disso, quando as pessoas falham, nós... Oi, Ana. Oi, Fernanda. Acho que vocês entraram aqui, né? Eu estou transmitindo essa live, eu vou deixar gravado tanto na minha conta e na conta da igreja aqui, no IB Granja Viana. Você que não segue a nossa conta aí, por favor, siga a nossa conta da igreja, a conta da nossa igreja no Instagram, para acompanhar aí nossos conteúdos, nossas conversas, nossas transmissões. Tudo bem, Aninha? Ana está aqui com a gente. Então, nós vamos falar hoje vamos deixar gravada aqui essa live, vamos falar sobre brothers, cancelamentos e ídolos. Eu não sei se todos que vão nos ver aqui acompanham esse produto da nossa cultura pop chamado BBB, né? Muita gente odeia, muita gente ama, não desliga, muita gente critica. Eu acho que as críticas têm um certo fundamento, mas muitas delas não dizem nada. Talvez é uma falta de compreensão nossa e de leitura do que acontece na nossa sociedade. A Aninha... E então... fala, tio William, beleza? Então, assim, eu acho que essa crítica, né, muito ácida contra quem assiste BBB, mais ou menos assim, quem assiste BBB não tem cultura, não gosta de ler. Eu acho, na minha opinião, um pouco exagerada, infundada. Muita gente que gosta de ler, tem cultura. Eu não sei se a Ana assiste BBB, se dá tempo, né? A Ana tá mergulhada nos estudos para medicina aí, finalizando o ensino médio, né? Mas enfim, eu acho que tem muita crítica, né? E eu acho que talvez tenha um pouco de verdade, mas nós não podemos negar que o Big Brother hoje é um produto da cultura pop, do entretenimento, assim como as novelas foram por muito tempo, hoje talvez nem tanto, né? E faz parte da cultura brasileira essa coisa de acompanhar esse tipo de produto cultural, né? Não tem como a gente dizer que não acontece. Sim, acontece sim. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão do Big Brother, né? O Big Brother trouxe uma discussão à tona, né? É claro que é um programa bem pensado, não é? Ninguém ali está brincando. O pessoal que constrói esse tipo de produto cultural, eles têm uma ideia, um público a atingir, querem provocar algumas discussões, né? E claro, provocar o entretenimento, gerar audiência. Eu não sei se vocês sabem, mas esse programa, numa das suas primeiras semanas aí, foi um pico de audiência muito grande. Eu acho que bateu 26 pontos na medição do Ibope. Enfim, fato é que as pessoas estão assistindo, isso está gerando discussões na internet. Eu não sei se vocês aqui costumam acompanhar Twitter, mas no Twitter todos os dias você tem os assuntos principais, sempre o Big Brother está lá, ou alguma coisa que aconteceu lá, enfim. Fato é que esse é um consumo, né? Nós consumimos essa cultura pop, como
como população brasileira, né? Assim como consumia muita novela, enfim. Fato é que esse Big Brother em especial aí veio no momento de pandemia, né? A gente já estava vivendo no momento de pandemia, e um dos assuntos lá que mais rolou, pelo pouco que vi, é sobre a questão do cancelamento. E todo mundo entrou naquele lugar com medo de ser cancelado. E esse medo de ser cancelado, ele fez com que as pessoas criassem um discurso, né, aceitável, um discurso que fosse aceito pela população, um discurso correto, né? Conforme a nossa sociedade aí tem evoluído, alguns tipos de preconceito não são mais aceitos, nunca deveriam, na verdade, né? Nenhum tipo de preconceito deve ser aceito realmente. Você não deve diminuir ninguém pela sua cor, pela sua opção, pela sua origem de nascimento, enfim. A questão não é essa, a questão é que eles entraram ali com medo de serem cancelados, e a grande discussão parece-me que era em torno desse medo de serem cancelados. Bom, fato é que passaram-se algumas semanas do programa e nós vimos que o discurso não se sustentou, né? Porque é impossível você, 24 horas por dia, você manter um discurso somente por mantê-lo, né? E a gente tem uma questão na nossa sociedade também, não sei se você concorda com isso, que nós, de maneira errada, acreditamos que manter um discurso correto é como se esse discurso gerasse em nós redenção, ou seja, a transformação vem pelo discurso, e não a transformação gera o discurso, né? Não sei se você concorda comigo. Então parece que ter o discurso certo, as pessoas que têm o discurso certo são aceitas socialmente, são aceitas por meio das mídias, elas são admiradas pelo discurso que elas promovem, né? O que elas trazem à tona. Então, se você é mais afinado a um certo discurso, quando alguém fala sobre aquilo, você diz, não, essa pessoa ela é corretíssima. Então nós acabamos criando um certo vínculo com aquela pessoa, uma certa identificação pelo discurso, e às vezes nem conhecemos as pessoas, né? Elas estão distantes de nós. A gente não vive para ver se de fato aquele discurso está alinhado com aquilo que a pessoa é. Isso é um perigo, né? Porque isso leva para a nossa terceira palavra, que são ídolos. Quando nós apreciamos pessoas, quando nós admiramos pessoas à distância, sem conhecê-las, nós criamos ídolos, porque entendemos que por aquela pessoa ter determinado comportamento que eu vi, ou por ela emitir determinado discurso, ela só pode ser uma pessoa maravilhosa, enfim. E quando a pessoa nos decepciona, entre aspas, né, ou quando a pessoa faz alguma coisa que entra em desacordo com aquilo que acreditamos, nós ficamos horrorizados com isso. Horrorizados. E não aceitamos como que aquela pessoa pode ser assim, fazer assim, dizer assim. Por quê? Porque nós imaginávamos, de alguma forma, que aquela pessoa não errava. Isso é um problema sério. Não somente um problema para as nossas relações, isso é um problema para a maneira como a Bíblia trata o ser humano, apresenta o ser humano. Como a Bíblia apresenta a questão do pecado, né, que deturpa toda a criação e afeta toda a criação, mas também afeta cada um de nós. Nós ignoramos o que a Bíblia trata sobre a fragilidade humana. Quando diz sobre a fragilidade humana, não é somente a fragilidade da existência. Ou seja, eu estou aqui vivo e, sei lá, Deus nos livre, sofro um determinado acidente, posso morrer. Mas a fragilidade da sustentação humana mesmo. A fragilidade da sustentação humana. Então, eu sou frágil. Os meus discursos, muitas vezes, eles são frágeis. As minhas sustentações eu mudo, né? Porque conforme o tempo vai passando, as nossas convicções, algumas delas vão mudando. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que você já mudou em algum posicionamento, em algum discurso que você sustentava e hoje você não acredita mais tanto. Então nós vamos evoluindo. Essa é a fragilidade humana também. Mas também o próprio pecado deturpa a nossa visão. Então às vezes nós sustentamos determinadas convicções e acreditamos serem elas a verdade,
Mas a nossa incapacidade de ler a realidade como ela é, em sua plenitude, também torna a minha leitura errada. E isso faz com que eu tenha verdades que não são tão verdades assim. Enfim, e isso porque porque eu quis falar um pouco disso, né? Porque todo esse movimento que o Big Brother acaba criando em nossa sociedade me apontou várias coisas interessantes. Primeiro porque essa proposta de ser brother, né? Irmão, grandes irmãos em casa, é interessante que algumas características de ser irmão a gente não vê presente no programa, né? Porque ali são pessoas disputando um jogo. Não somente o valor em dinheiro que se ganha no jogo, que é um bom valor, R$ 1,5 milhão, mas também a possibilidade de se abrir portas, né? Da fama, do sucesso. Então as pessoas estão buscando isso. E logo se vê que nesse jogo não tem nada de irmandade, não tem nada de compartilhar valores, aqui acolá alguma coisa, mas as pessoas estão buscando chegar no final e no último, e ser o primeiro colocado, né, no último programa. E diferentemente do que a gente aprende o que é ser irmão, né? Por exemplo, né, a Bíblia diz que ser irmão é carregar os fardos uns dos outros. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas: carregai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Bom, o que é carregar esse fardo uns dos outros? Né? É justamente a gente compartilhar as fraquezas, compartilhar as dificuldades, nós compartilharmos e de alguma maneira suportarmos o erro do outro. Uma coisa é que a cultura do cancelamento não permite. Você concorda com isso? Não sei se você conhece um pouco mais a fundo a questão da cultura do cancelamento. Acontece geralmente nas mídias sociais. Quando alguém emite uma opinião que é contrária à minha, eu cancelo, ou seja, eu bloqueio ele. Primeiro você tem como é que é? Um linchamento virtual. Ou seja, se você comenta alguma coisa, faz algum comentário, e que muitas vezes está errado mesmo, né? Alguma opinião que é emitida que tem em si preconceito, racismo e determinadas bandeiras que são verdadeiras, não se deve emitir, a pessoa errou de fato, mas não tem quase que oportunidade para redenção. O linchamento vem, seja ele famoso ou não, seja a pessoa anônima ou famosa. Se ela é anônima, ela fica famosa rapidamente. Se ela é famosa, ela é cancelada, perde seguidores, a pessoa começa a entrar em desespero. Eu já vi isso acontecer, né? E depois de um tempo a pessoa volta e pede desculpas e diz: olha, eu refleti e me arrependi. Fala: André, tudo bem? Refleti sobre isso e me arrependi. E a gente não sabe se realmente aquela fala é verdadeira ou a pessoa está ajustando o discurso dela para ser aceita de novo nesse mundo virtual. E isso vai novamente produzindo um ídolo, né? Alguém que tem um discurso, mas que não acredita, que não passou por transformação de fato. A questão é que isso está exposto em nossa sociedade e a gente não admite o erro do outro. Então, brother mesmo, brother, irmão, fala aí, William, não é verdade? É aquele que carrega o fardo um do outro. A Bíblia vai dizer isso. A gente tem uma questão também bastante presente em nossa sociedade, que é a questão da pessoa tóxica, né? Aquela pessoa é tóxica, você não pode ficar perto dela, ela tem um discurso tóxico, ela tem um comportamento tóxico, e de fato, algumas pessoas são difíceis de conviver. E porque as pessoas têm opiniões diferentes e elas são difíceis de se conviver com elas. Mas a gente aí vamos pensar rapidamente em Jesus. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15, no Evangelho de João 15, olha o que Jesus diz assim, olha. Jesus, em João capítulo 15, versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, dos seus brothers, né?
Ou dos seus irmãos, depois Jesus vai dizer, né? Dos seus friends aí em inglês, mas dos seus amigos, dos seus irmãos. Então Jesus diz isso: ninguém tem maior amor do que esse. Agora, quem são os amigos que Jesus escolheu andar? Vamos pensar nisso? Será que os amigos que Jesus escolheu andar seriam pessoas canceladas em nossa sociedade? Bom, Jesus decidiu andar com um cara chamado Mateus, que era um cobrador de impostos. Já não bastasse o fato dele cobrar imposto, geralmente o cobrador de imposto cobrava imposto e colocava uma porcentagem a mais em cima da sua cobrança. Pagar imposto já não é uma coisa boa, né? Isso em qualquer sociedade, isso em qualquer momento da história. Eu acredito que pagar imposto não é uma coisa boa. Não sei se você concorda comigo, né? Não bastasse isso, esse cobrador de imposto cobrava imposto sobre o seu próprio povo, que já era explorado pelo Império Romano. Isso aí, tio William, Judas, Pedro. Então Jesus passa na coletoria, no lugar, né, daquele estabelecimento público onde Mateus estava assentado, cobrando imposto do seu povo. Então ele era um judeu a serviço do Estado romano. Pensa aí, para aquela época, era uma coisa odiosa. E Jesus passa por ele e poderia ter dito assim: Mateus, traidor dos seus patrícios, dos seus irmãos, traidor da sua gente, você se associou ao Império Romano, você está cancelado. Acho que Jesus poderia falar isso. O que é que você acha? O que é que Jesus diz? Vem, segue-me. Imediatamente Mateus o seguiu. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos, Jesus diz. E quem que Jesus escolhe? Jesus não escolhe os seus amigos baseado no que esses amigos poderiam oferecer. Jesus escolhe os seus amigos sabendo que eles não poderiam dar nada, que eles eram pessoas dignas de cancelamento. E é interessante que o relacionamento que Jesus estabelece com os seus discípulos e conosco é um relacionamento não baseado na afinidade ideológica, não baseado na afinidade de pensamentos. Jesus escolhe os seus amigos simplesmente porque ele os ama de modo sacrificial. Significa que Jesus está disposto a pagar o preço para andar com aquelas pessoas. O tio William falou aí muito bem, né? Tomé, Judas, Pedro. Judas, o traidor, que na noite em que Jesus foi traído, ele senta na mesma mesa que Judas e diz: amigo. Quando Judas vem também com os soldados para prender Jesus, ele diz: amigo, a quem procuras? Eu estava aqui sempre, a que vieste? É muito interessante isso. Durante uma sociedade de cultura de cancelamento, que nós cancelamos pessoas pelo simples fato de não concordarmos com elas, Jesus então decide andar com pessoas que naturalmente eram canceladas. Mas tem um outro evento muito interessante também, e eu já estou daqui a pouco encerrando aqui a nossa conversa, onde Jesus tem um confronto com canceladores que está lá em João capítulo 8. Todos conhecem a história da mulher pecadora que foi pega em flagrante adultério. E é muito interessante que quando Jesus encontra essa mulher, a cena é que Jesus está no lugar e os canceladores, vamos dizer assim, né, que eram os religiosos da época, trazem a mulher que foi pega em flagrante adultério, e eles vêm cobrar de Jesus uma postura, já que a lei dizia que se alguém fosse flagrado em adultério, ela seria apedrejada, né? A lei dizia isso. Interessante que os acusadores chegam com a mulher, mas não chegam com o homem. Se houve um adultério, e se houve um adultério, se é que houve, o adultério é cometido por duas pessoas, não existe adultério de uma pessoa só. Então, se a mulher está lá, cadê o homem? Então, você já vê aí que há um desvio aí, alguém está privilegiando alguém, né? Ou encobrindo o pecado de alguém, expondo o pecado do outro. Bom,
Fato é que essa mulher, lá em João capítulo 8, é jogada diante dos pés de Jesus e ele é uma cobrança para que Jesus se posicione diante daquilo. Eu não sei quanto a vocês, se vocês acompanham redes sociais, mas também existe uma cobrança de posicionamento. Se alguém é cancelado, se alguma situação acontece, nós somos cobrados a nos posicionarmos, tá? Então a gente também enfrenta isso de certa maneira na igreja. Nós enfrentamos de certa maneira nas nossas comunidades de fé. Eu não trago aqui somente como exemplo a Igreja Batista da Grande Viana, da qual eu faço parte e pastoreio também junto com o pastor Paulo. Mas isso acontece nas comunidades, é exigido um posicionamento. Você não vai se posicionar sobre esse assunto? Você não vai se posicionar sobre essa situação? E Jesus, então, essa mulher é colocada diante de Jesus, e Jesus faz uma coisa interessante. Jesus olha para todas aquelas pessoas ali e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Se você nunca foi alguém digno de cancelamento, vamos lá, cancela essa mulher. Apedrejem ela. Se vocês não são dignos de cancelamento, se vocês analisam a sua vida e veem que o seu discurso, seu comportamento está extremamente alinhado, perfeito, atire a primeira pedra. E o que é que acontece? João capítulo 8, a partir dos mais velhos, todos vão jogando as pedras e saem, porque eles sabem que naquele momento eles são canceladores, mas eles também são dignos de cancelamento, porque eles são imperfeitos. Seus discursos religiosos estão distantes da sua prática. E aí Jesus olha para aquela mulher, depois de escrever no chão alguma coisa, e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vais e não peques mais. Ou seja, onde estão os teus canceladores? Ninguém te cancelou, eu também não te cancelo. Por quê? Porque Jesus morreu, deu a vida por pessoas dignas de serem canceladas, não somente por um comportamento errado, por um discurso mal construído, mas também, e principalmente, principalmente, porque a sua estrutura em si, sua condição, sua natureza é uma natureza de um cancelado e de um cancelador, de um pecador e de alguém que é capaz de excluir pessoas, de cancelar pessoas. E aí Jesus diz: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Mas tem uma coisa interessante aqui, que Jesus não somente livra a mulher de ser cancelada, ele também dá uma oportunidade àqueles que são canceladores, julgadores, que expõem a vida daquela mulher, não com a intenção de ajudá-la, mas expõem na intenção de provar o próprio Jesus. As intenções eram muito ruins. Eles também dão a oportunidade para os canceladores refletirem sobre o seu comportamento e se arrependerem. E voltando aqui, muito tempo atrás que comecei falando sobre a questão do Big Brother, né? Os grandes irmãos, teve um caso especial lá que eu vi um pouco lá, para entender um pouco o que estava sendo dito, acompanhei lá um trecho, onde tinha um rapaz lá que fez um comportamento errado e todos se voltaram contra ele para cancelar aquele rapaz. O Lucas, né? Todos se voltaram contra ele e de alguma maneira apontaram o dedo, porque nós precisamos entender isso, gente. Nós somos uma sociedade que gostamos de bode expiatório. É muito gostoso expurgar as nossas culpas no outro. É muito bom quando a gente tem alguém que a gente aponta o dedo e diz: o culpado de tudo é ele. E todo mundo ali, uma coisa meio coletiva, né? Apontou o dedo e disse: ele é o culpado, e somente ele é o culpado. E aí você de alguma forma expurga a sua culpa, né? Colocando ela sobre outro. Isso é uma cultura de bode expiatório que nós muitas vezes cultivamos na nossa sociedade. E é muito bom quando você diz: a culpa é do outro, e você está eximido de sua culpa, está livre, né? Isso é terrível. E foi uma das cenas assim que foi interessante, que aí chocou as pessoas e levou isso para bastante discussão e debate nas redes, nas famílias, na sociedade como um todo. E aí, o que Jesus nos mostra, no caso da mulher adúltera, no caso de Mateus, lá da mulher pecadora, lá, como o título diz lá, né?
é que Jesus oferece uma oportunidade de transformação para quem está sendo cancelado e para os canceladores também, né? E vale uma reflexão, né, sobre essa questão da cultura do cancelamento. Porque nós somos pessoas assim com muito potencial para cancelar outras pessoas. Porque cancelar alguém, muitas vezes, significa para nós redimir a nossa culpa no outro. Então, quando eu aponto para o outro e quando eu cancelo o outro, seja pelo discurso incoerente, seja pela prática incoerente, seja pela ação da qual eu não concordo, de alguma maneira eu estou dizendo, ele é ruim, mas eu sou bom. Ele é culpado, mas eu não. E isso é uma questão, uma coisa terrível, como sociedade, como indivíduo, e que Jesus vai dizer não. Então Jesus diz, eu assumo a culpa de todos vocês, porque de alguma maneira todos vocês são culpados. Assumo a culpa de vocês e perdoo vocês. Então, para nós encerrarmos aqui, quando eu e você tivermos vontade de cancelar alguém, a gente precisa fazer uma autocrítica. Quando a gente for omitir uma opinião sobre alguém, nós precisamos fazer uma reflexão para ver se nós não estamos lançando sobre o outro um peso que está sobre nós. Nós estamos transferindo uma culpa. E também nós devemos pensar, como Jesus contou uma parábola também, né, uma história, que ele disse que alguém foi perdoado de uma dívida gigante e não conseguia perdoar alguém que lhe devia um pouquinho, não dava nem para comparar o tamanho da dívida que ele foi perdoado. E pensar que de alguma maneira Jesus oferece perdão para todos nós e que ele diz que nós devemos fazer o mesmo. As pessoas vão emitir opiniões erradas, as pessoas vão nos decepcionar, porque também, né, muitos aqui nessa casa do BBB, aqui do Big Brother, entrou lá sendo um ídolo, né? Eu lembro que num dos diálogos que eu assisti também, o rapazinho lá, o Lucas, um dos participantes lá, ele disse para um músico lá, que é um músico, né, um rapper, ele falou, cara, a sua música me salvou, a sua música me transformou, estar aqui com você é um privilégio, eu nunca imaginei ver você, né? E é interessante que depois esse rapaz se decepciona com seu ídolo, porque quando ele vê aquele cara de carne e osso, ele é maior, assim, a pessoa dele, daquele cantor, daquele rap, é maior do que a sua poesia, do que a sua música. A sua poesia é bonita, realmente, transmite uma coisa muito interessante, mas ele como pessoa, não é que a sua poesia redime ele. A sua poesia é a expressão de alguma coisa boa, que até a Bíblia fala da graça comum, né? É capaz de produzir música boa, mensagem boa, mas as questões são muito mais profundas no caráter e que precisam experimentar a transformação. E aquele rapaz, ele se decepciona com ele. Por isso que eu quis falar sobre ídolos. E por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Porque nós, muitas vezes, colocamos as pessoas numa posição de ídolo, idolatramos pessoas. E quando eu digo idolatrar, é ter uma visão de que aquela pessoa que nós olhamos, ela é uma pessoa que não erra, ela é uma pessoa... Nós somos encantados pelo discurso, ou pela poesia da pessoa, ou por alguma aparição que ela faz à distância. Mas quando nós nos aproximamos das pessoas, nós percebemos que elas são de carne e osso, e que elas têm comportamento que nós não nos agrada, que não concordamos, e que elas emitem opiniões que ferem a nossa consciência, e porque as pessoas são assim. As pessoas também são dotadas de incoerência, de certa maneira. Eu não estou dizendo que nós devemos aceitar os discursos e as falas que são muitas vezes cheias de preconceito, racismo ou qualquer coisa que fere outro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que as pessoas são assim. Nós não podemos nos enganar. E quando a Bíblia trata o ser humano, ela trata nesse sentido. Mas a Bíblia também nos apresenta um ser que é perfeito em si e que sim é digno de adoração. E que podemos nos aproximar dele sem medo, porque ele é coerente, ele é imutável, ele não se deixa levar por nenhuma proposta humana. É Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Meus queridos, meus amigos, minhas amigas, que nós possamos ter a consciência e possamos fazer uma autoanálise
um processo autocrítico, quando nós formos seduzidos por essa tentativa de cancelar pessoas pelo seu comportamento ou pelo seu discurso. O Big Brother está aí, um produto cultural brasileiro, apresentando para todos nós que as pessoas são falhas e que elas são tanto canceladas como são canceladoras e muitas vezes cruéis canceladoras. E elas elegem um bode expiatório para expurgar a sua culpa, se livrar da culpa que está sobre ela mesma, colocar no outro e dizer, não, o culpado é ele. Mas que Jesus escolheu andar com pessoas imperfeitas, quando ele diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E esses amigos que Jesus escolheu andar eram pessoas imperfeitas, pecadoras, incoerentes, mas que Jesus chamou para fazer parte da sua caminhada de discipulado e propõe um caminho de transformação. Que não é uma transformação de discurso, não é mudar de discurso, de posição de discurso, mas é uma transformação de convicções mais profundas, é da própria natureza de cancelado e de cancelador. Tomemos cuidado, então, como nós tratamos as pessoas, e todas as vezes que tivermos vontade de cancelar alguém, de excluir alguém, de malhar alguém na internet, de apedrejar alguém virtualmente, lembramos de com quem Jesus escolheu andar e como ele foi misericordioso conosco, nós também devemos demonstrar esse amor, essa misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça na jornada cristã de discipulado, possamos aprender com o nosso Mestre e assim proporcionar uma convivência mais amigável, mais misericordiosa, mais amorosa, menos julgadora, menos canceladora, menos idólatra, mais real, mais concreta, pé no chão, mais o coração na eternidade e na presença de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. Precisamos muito que a nossa sociedade e o nosso mundo experimente um amor que transforma e que ultrapassa a nossa capacidade de cancelar e de ser cancelado. Beijo para vocês, obrigado por vocês que ficaram aqui. Deus abençoe, Viviane. Viviane, eu vou te mandar uma mensagem daqui a pouco, lembrei que eu preciso falar com você também. Alexandre, estamos juntos, não sei quem mais está aí, pessoal aqui da conta da igreja. Se vocês não seguem a conta da igreja, estão aqui na minha conta, sigam a conta da nossa igreja, tem bastante conteúdo bacana lá, é @ibgranjaviana lá no Instagram, tá bom, gente? Deus abençoe, beijo para vocês, vamos ser mais amorosos e misericordiosos e menos canceladores, cuidado com o cancelamento e o apedrejamento virtual, para a gente não se colocar no lugar daqueles julgadores que Jesus mandou embora. Beleza, gente? Deus abençoe, fiquem na paz.